Fala pessoal, beleza? Um ótimo domingo a todos. Ontem à noite eu estava de boa, de repente um aluno entrou em contato, um aluno meu, né, do meu curso de ar-condicionado, entrou em contato desesperado que foi ligar um ar-condicionado, acho que foi reinstalar um ar-condicionado na casa do cliente. Depois de todo o procedimento, ele esqueceu que a máquina era 110, 127. Aí adivinha, né? A máquina provavelmente queimou a placa, né? Uma TCL convencional. Ele mandou aí as fotos da placa, então ele entrou em contato comigo desesperado pedindo ajuda para ver qual que era o procedimento para tentar salvar a placa. E aí, é claro, passei as orientações para ele na medida do possível. E eu achei por bem, né, aproveitar essa oportunidade e compartilhar, né, essas informações com mais pessoas, né, que provavelmente possa passar por isso um dia. Aqui na bancada eu tenho uma placa convencional, não é igual a que o aluno queimou, provavelmente, danificou, mas ela é convencional e com certeza vai servir, né, para eu estar passando muitas dicas, muitas técnicas e o passo a passo, né, para você fazer medições, fazer rastreamento e ver se realmente dá para você salvar a placa, beleza? Antes disso, quero falar para vocês dos nossos anúncios. Segue lá no Instagram, no lucianofreitas.oficial. Importante também vocês se inscrever aqui, ó, assinar o meu canal do Telegram. Inclusive está rolando um curso gratuito de instalações elétricas residencial e predial. Vídeo aula às quartas e sábado. Estou postando lá, serão 60 videoaulas, tá? Já estamos na terceira videoaula. Então, inclusive também o site do meu curso de instalação de ar-condicionado. Esses três links eu vou deixar na descrição do vídeo e também em destaque no primeiro comentário. Se você está vendo pelo celular, basta você descer até nos comentários que você já vai achar com facilidade os três links aí, tá bom? Se não tiver o Telegram instalado no seu smartphone, no seu celular, é muito fácil, é só você ir no Google Play, pesquisar lá por Telegram e fazer o download do app e depois fazer todo o procedimento de cadastramento do número do seu celular, igualmente ao WhatsApp, não tem diferença, tá? E aí depois você volta aqui, clica no link aqui do canal VIP, né? Que eu posto muito conteúdo exclusivo lá para todos que estão lá cadastrados, tudo bem? Dito isso, bora para a bancada fazer a diferença. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma observação aqui muito importante. A placa do aluno que deu problema lá é da TCL, acho que do ar-condicionado de 9 ou 12.000 BTUs convencional. Essa daqui é uma placa convencional da Confi. Agora, como que eu posso explicar para vocês o problema que aconteceu lá se eu estou com uma placa que não é da mesma marca e modelo? Muito simples, pessoal. Se eu ditar daqui qualquer palavra que você nunca tenha ouvido, você vai escrever, né? Palavra do dicionário português. Por que você vai escrever uma palavra que você nunca ouviu na vida? Porque você conhece as letras, as vogais, as consoantes, você sabe formar a sílaba, você sabe formar a palavra. Então você vai escrever sem nenhum problema. A eletrônica é a mesma coisa. Todos esses componentes que vocês estão vendo aqui, eles são comuns em todas as placas. Podem estar em posições diferentes, tá? Podem ser de outros tipos, o mesmo componente, só que de outro tipo. Esse é do tipo DIP, né, que a gente fala que os pinos dele atravessam a placa. E tem também os componentes de superfície, que é o SMD, né, muito mais sensíveis para trabalhar, né? Tem que ter uma certa habilidade. Mas a função dele, o nome deles é o mesmo, tá? O LN2003 que você encontrar aqui, você vai encontrar em qualquer outro, né? O capacitor, um resistor, o regulador de tensão, um PTC, que mais? Um relé fusível, diodo, né? Então, é isso. Você aprendeu um optacoplador, você aprendeu os componentes,
né? Lembra dessa analogia das letras. Você aprendeu o que são os componentes e o que eles funcionam, em qualquer placa que você bater o olho, você vai identificar e saber como que ele funciona, né? Tem um transistor aqui, né, que faz o controle de velocidade do motoventilador, tá? Então é o seguinte, normalmente 90% das placas on-off de qualquer marca, o transformador, ele é externo, assim, ó. Tá? Entra 220, sai normalmente 14 volts. Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Geralmente nunca é menos, geralmente é de 14 volts para mais, tá? Aqui. E como ele é externo, ele é implantado, ele é alimentado na própria placa aqui, ó. Nesse caso em específico, ele é alimentado nesse soquete vermelho, que, diga de passagem, a maioria das placas do soquete é vermelho e fica bem próximo do capacitor aqui, ó. Esse é o capacitor da turbina. Então, quando a placa é energizada, aqui, ó, nesses dois pinos vai ter 120 ou 220. No caso do aluno lá, seria 120. Né? Então, eu vou conectar aqui. Significa que eu alimentei. Aqui está desenergizado, tá? Mas eu alimentei o transformador. Entrou 220, saiu 14. O que eu faço com esse 14 volts? Que tipo de 14 volts é esse? Corrente contínua ou corrente alternada? Não existe, pelo menos até onde eu sei, não existe transformador que consiga transformar e rebaixar ao mesmo tempo tensão alternada para tensão contínua, sem ter que ter uma ponte de diodo. Eu não conheço. Eu acredito que no mundo não exista. Tá? Então eu entrei aqui, nesse meu caso, 220, saí com 14 volts. Faço o que com ele? Venho aqui, ó. Eu venho com ele aqui. Tá? O que foi que eu fiz aqui? Eu alimentei aqui, ó, a ponte de diodo. Para quê? Para que essa ponte de diodo possa transformar a tensão alternada em pura contínua, né? E aí, a partir daqui, ela vai conseguir atender os componentes, inclusive o microcontrolador. Nesse caso aqui, essa fonte a gente chama-se de fonte linear, tá? Existe também as fontes chaveadas. Então, o primeiro passo, no caso como esse, né, foi o que eu orientei lá para o aluno, é testar o transformador. Claro, o transformador ele é o primeiro a receber o baque, né? É claro, ele é o mais forte do que os outros componentes, mas ele é o primeiro a receber o baque. Então, indiquei para ele, olha, pegue o transformador, que aliás ele até tinha deixado lá na casa do cliente, né? Provavelmente ia lá hoje ou amanhã, que é segunda-feira, para ir pegar. Falei, a primeira coisa é você testar o transformador, alimentar ele com 120 e ver se vai sair aqui os 14 volts, né? Porque o transformador, dependendo do tempo que ele ficou queimado, ligado, talvez ele não tenha queimado. Ele não queima assim de imediato. Outra informação importante, a placa queimou por questão de sobretensão, nesse caso aqui, né, que era 110, colocou em 220, o fusível não vai queimar, porque não foi um curto, tá, pessoal? Tá? O fusível não tem razão para queimar, porque não foi um curto. Pode acontecer, no caso dessa placa aqui, ela tem um PTC, né, para proteger, né, uma linha. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse componente aqui, ó, do lado desse capacitor, tá? Esse aqui é um PTC, tá? Ele pode abrir, né? No caso de superaquecimento, de repente, pode acontecer, né? Dele abrir esse PTC aqui. É como se fosse um termistor, né? Fora isso, o componente não fusível, né? Dificilmente varistor, tá? Geralmente não vai abrir, tá? Só no caso de varistor, só em caso de surto mesmo, de raio, coisa dessa natureza, há uma tensão muito alta, mas geralmente até 220 ele não vai abrir, não costuma abrir, tá? Então, o primeiro componente a ser testado é o transformador. Tá tudo beleza? Aí o que você faz? Coloca o transformador na placa,
igual aqui. Ó, coloca aqui, alimenta a ponte de diodo. Tá? Se não foi motivo de surto, de raio, né? Tô falando de placa queimada por tensão errada, né? 110 colocou em 220, tá? Nesse caso não houve curto. Tudo bem? Então, nesse caso, caso seja raio, aí você precisa trabalhar com a lâmpada em série, tá? Na alimentação aqui da placa, né? Que seria 110 ou 220. Mas aqui, como não foi o caso, vou estar ligando aqui pra gente... Vou mostrar para vocês alguns testes, tá? Básico que dá para fazer com muita facilidade. Já liguei, né? A placa está energizada. Aqui, lógico, não tem problema nenhum. Esses componentes aqui, ó, a ponte de diodo, esse capacitor eletrolítico, aí já temos um regulador de tensão, tem mais outro capacitor aqui, e aí nós temos aqui, ó, esse regulador de tensão, que ele é o 7805. Então aqui nós temos dois reguladores de tensão, temos um 7812 e o 7805, tá? O que significa 7812 e 7805? Nesse caso aqui, o 7812 ele serve para alimentar a bobina dos relés, né? Nesse caso só tem um relé, tá? No caso lá na placa do aluno tinha 3 relés, provavelmente deve ser quente e frio, a placa lá. Então, esse 7812 ele serve para alimentar os relés, né? O positivo vem para cá e o negativo vem desse CI aqui, ó, que é o LN2003, tá? Beleza, continuando aqui. Já sei que o transformador tá bom, ok? Se o transformador tá ok, o que vai acontecer? O teste que eu posso fazer já é vir aqui, ó, direto. Posso vir aqui direto no regulador de tensão, né? 7805. Por quê? Porque é ele que alimenta o microcontrolador, né? Nesse meu caso aqui. Então, essa parte metálica aqui, ó, ele é o negativo, tá? Sempre. Que seria equivalente a esse pino aqui do meio aqui, ó. Repetindo. Essa parte metálica do regulador é o negativo. Ele é o mesmo desse pino aqui do meio. Tanto colocando aqui como aqui dá no mesmo, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. A fonte. Ó. Tem um 12 volts aqui, tá? Esse 12 volts está vindo daqui, ó, da ponte de diodo. 12 volts, ó. Só que ele é 7805. O que significa? Que do outro lado aqui, ó, nesse pino aqui, ó, tem que sair 5 volts, tá vendo, ó? Entra 12, sai 5. Por quê? Porque ele é 7805. Esse daqui que eu não consigo medir ele, porque ele tá com um dissipador de calor, só consigo medir ele pelo verso da placa, ele é 7812. Então, vai entrar 12 e sair 12, tá bom? Beleza. O transformador testei, tá legal. Esse regulador de tensão que atende um microcontrolador também tá legal. Mas digamos que não tivesse. Digamos que aqui eu não conseguisse achar essa tensão aqui, ó. De alimentação, que seria 12. Poxa, não achei essa tensão. Lógico, se não vai ter 12, muito menos, também não iria ter 5, né? Então, isso significa que nessa linha, entre a ponte de diodo, aqui, ó. Entre a ponte de diodo e aqui, tem componente queimado. Ou pode ser os diodo, pode ser o capacitor, que provavelmente deve ter estourado, não é? Ou pode ser o próprio regulador de tensão. Então, você vai trabalhar nessa linha aqui. O ideal é já trocar esses diodos, né? Trocar já os 4 diodos, se possível trocar o capacitor também e fazer com que
essa tensão chegue aqui, ó. Tá? Essa tensão tem que estar aqui, ó. 12 volts, você tem que achar ela aqui, não tem como. Tem que estar aqui. Beleza? Pô, Luciano, consegui restaurar, ou digamos que não precisou, consegui restaurar essa alimentação. Troquei o CI, agora tá tudo beleza. O que que vai acontecer agora? Agora a placa tem que funcionar. Se não funcionou, muito provavelmente danificou o microcontrolador. Porque o transformador, ele tem uma relação direta de transformação de energia. O que eu quero dizer com isso? Nesse caso aqui, ele recebe 220, sai 14 volts aqui, tá? Geralmente sai 14 volts aqui. Deixa eu só medir para ver quanto que sai aqui exatamente. Deixa eu ligar aqui novamente. Você vê que ela não bipou, né? Não bipou por quê? Porque eu tirei a alimentação aqui da ponte de diodo. Ó. Ó, 18, tá vendo? Tá dando 18 volts. Você vê que lá chega a 12, né? Por quê? Porque aqui tem, né, tem também queda de tensão, tem a queda de tensão em cima dos diodos, tá? Então tudo isso conta. Por isso que lá só chega aquela tensão lá que vocês observaram, né? 12 volts, ó. Mas aqui tem 18, tá? Então só corrigindo, tá? Geralmente é acima de 14 volts, tá? Transformador. Ok? Como eu já falei para vocês, testou o regulador de tensão, tá tudo ok? Então muito provavelmente o defeito vai estar no CI. Você pode ainda, como alternativa, identificar quais os componentes que tem do regulador de tensão até no microcontrolador, né? Que porventura pode ser que um capacitor, principalmente esses capacitores aqui, né, esses pequenininhos, de nanofarad, pode acontecer algum deles ter dado problema, tá? Mas muito provavelmente, se o regulador de tensão que atende o microcontrolador tá ok, né? Ou está, ou você restaurou e ele ficou ok, então em tese aqui tem que ligar. Se não ligou, muito provavelmente deu problema. Aí não tem muito o que fazer se tiver queimado o microcontrolador, tá bom? Esse CI aqui, ele recebe a tensão daqui, a alimentação daqui, ó. Tá? É o LN2003. Ele recebe o comando do microcontrolador e dele é que vem para o relé. E faz outras funções também, como ele também atende esse transistor que faz o controle de velocidade da turbina, ok? Mas enfim, é isso, pessoal. Não tem muito a acrescentar, né, sobre isso daí. Beleza? Espero ter ajudado com essas informações. Deixa seu like, compartilha com os amigos. Falou, abraço.